vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Abram aí, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 12. A gente vai ler a título de leitura introdutória, mas depois a gente vai voltar a esse texto. Mas a gente já começa agora. Romanos, capítulo 12, versículos 6 até o versículo 8. A gente pode ler um pouco mais antes, a partir do versículo 4, porque a gente pega aqui todo o raciocínio do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, versículos 4 até o versículo 8. Assentados como todos estão, a gente vai ler, os irmãos nos acompanham. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, versículos 4 até o versículo de número 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui, até o versículo 8. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos e irmãs, hoje a gente vai seguir nos estudos que nós estamos realizando. O tema geral, dons, melhor dizendo, tema geral, mordomia cristã, e de maneira específica, os dons e talentos. Então, na semana passada, a gente deu meio que como uma visão geral acerca desse aspecto dos dons espirituais. A gente definiu o que é um dom espiritual e nada mais é do que uma capacitação nos dada graciosamente por Deus para que nós possamos desempenhá-la, aplicá-la na realização da sua obra aqui neste mundo, aqui nesta terra. Foi a definição que nós colocamos para os irmãos. E aí a gente viu que dentro dessa questão de dons espirituais, sobretudo quando você pega o significado das palavras que são utilizadas no Novo Testamento para descrever esses dons, você vai observar que esses dons, eles possuem certa peculiaridade. Em primeiro lugar, conforme nós vimos, eles são essencialmente espirituais. Por quê? Porque eles são controlados pelo Espírito Santo na vida do crente. A gente viu que os dons espirituais, eles são graça de Deus, porque eles fazem parte do favor imerecido que Deus dispensa em relação a cada um de nós. A gente viu que os dons espirituais, eles são serviços ou capacitação para serviços que nós prestamos dentro do reino de Deus. E, por fim, os dons espirituais são a manifestação da obra de Deus através da sua igreja, ou seja, através de cada um de nós. Então a gente viu, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, usando palavras específicas quanto à questão dos dons, a especificação de cada uma delas. Na semana passada, nós vimos também que a origem dos dons espirituais, ele pertence à Trindade, às três pessoas da Trindade. O Pai designa os nossos dons espirituais, o Espírito Santo nos concede esses dons espirituais, e a pessoa do Filho, ele conquistou, através da sua obra e obra de cruz, esses dons para as nossas vidas. De certa forma, isso faz parte da obra da Trindade na vida do crente, da obra da Trindade na vida do cristão. E aí, nós observamos também que nós, enquanto crentes, nós somos beneficiários dos dons espirituais que Deus ele nos concede enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor. Então foram considerações iniciais que nós fizemos na semana passada, conforme nós dissemos, dando aqui uma visão geral acerca desse tema.
Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai seguir nessa sequência tratando os dons espirituais. Hoje a gente vai ver a classificação ou a divisão dos dons espirituais e a gente vai ver uma dessas divisões, que é aquilo que nós chamamos de dons de apoio. Então vai ser a nossa proposta para a nossa aula na manhã de hoje. Então, em termos de palavra introdutória, o que é que nós podemos falar? O que é que nós podemos dizer? Que os dons, no que diz respeito aos dons espirituais, eles são variados. Os dons espirituais, eles são variados. Os dons espirituais, eles são diversos. Porque dentre algumas finalidades que nós temos, os dons espirituais, a que Deus propôs esses dons, existe a capacitação que Deus dá para que nós possamos empregar esses dons na realização do seu trabalho, na realização da sua obra aqui neste mundo. Como a obra do Senhor ela é diversificada, como a obra do Senhor ela é variada, consequentemente, os dons que Deus nos dá, eles também são variados. E é interessante porque essa variedade de dons que Deus nos dá, elas servem para que nós, essa variedade serve para que nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoar, nos fortalecer e crescer em termos espirituais. Olhem só, meus irmãos, minhas irmãs, o que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Efésios. Abram aí, por favor, esse texto, Efésios capítulo 4. Veja a questão da variedade dos dons e veja a questão do propósito dos dons, ou seja, nos edificar, nos aperfeiçoar. Efésios capítulo 4, versículos 11 até o versículo número 13. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor, a variedade dos dons e o objetivo deles em relação às nossas vidas. Olha só, Efésios capítulo 4, versículos 11 até o versículo número 13. Diz o seguinte, olha só: e ele mesmo, referindo-se a Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui você vê a variedade, a diversificação dos dons espirituais. Com que objetivo? Olha só, versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então os dons eles servem para nos aperfeiçoar, os dons eles servem para nos edificar, os dons eles servem para nos unir, os dons eles servem para nos dar maturidade espiritual. Por isso eles são variados, por isso eles são diversos, eles vão cumprir com esses objetivos que nós temos aqui traçados pela palavra do Senhor. Então, essa é uma verdade, irmãos e irmãs, que jamais nós devemos esquecer. Quando nós tratamos acerca dos dons, quando nós tratamos acerca dos dons espirituais, a gente deve perceber que eles são variados, eles são diversos, porque eles vão cumprir com esses objetivos para os quais Deus estabeleceu esses dons e deu esses dons para a sua igreja, para o seu corpo, que no caso somos nós. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente percebe, irmãos e irmãs, que somente o apóstolo Paulo menciona os dons espirituais pelo nome. Eu vou repetir: quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que somente o apóstolo Paulo, ele menciona os dons espirituais pelo nome. E aí a gente vê algumas listas que o apóstolo Paulo nos fornece, em que ele vai colocando em sequência os dons espirituais para que nós possamos ter uma visão justamente dessa sua variedade. Eu queria, nesse momento inicial, pelo menos que passar por esses textos para que a gente possa perceber essa listagem que o apóstolo Paulo faz dos dons e que nós possamos perceber como esses dons eles são variados, eles são diferentes,
na sua forma, no seu propósito, mas no seu propósito final, eles vão cumprir com isso que Paulo nos ensinou aqui, nos edificar, nos aperfeiçoar, nos unir, nos dar maturidade. Então, vamos ver essas listas que o apóstolo Paulo nos dá acerca dos dons espirituais. Vamos voltar para o texto que nós lemos na introdução, Romanos capítulo 12. Vamos voltar para esse texto, para que a gente possa aqui perceber a listagem que Paulo faz. Romanos capítulo 12, versículos 6 até o versículo 8. Olha só aqui a lista de dons que Paulo dá. Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dons. 7 dons aqui nessa lista. Romanos 12, versículos 6, 7 e também o versículo número 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Tendo, porém, veja, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ele começa agora a listar os dons. Primeiro, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Primeiro dom que ele menciona, o dom da profecia. Versículo 7. Se ministério, ou seja, o segundo dom, dediquemo-nos ao ministério. Segue Paulo. Ou o que ensina, o terceiro dom, esmere-se no fazê-lo. Continua Paulo, versículo 8. Ou o que exorta, quarto dom, faça-o com dedicação. O que contribui, quinto dom, com liberalidade. O que preside, sexto dom, com diligência. Quem exerce misericórdia, sétimo dom, com alegria. Então só aqui você vai ter 7 dons espirituais. 7 dons espirituais. Profecia, ministério, serviço, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. 7 dons espirituais. Veja como eles são variados, veja como eles são diversos. Por isso que é interessante a gente considerar esse assunto, esse tema, para que a gente possa ter essa visão. Veja que a igreja ela não exerce apenas uma função, várias funções. E para cada função existem as suas capacitações. E aí você entende a questão da necessidade dos dons. E eles vão preencher cada uma dessas lacunas para que a gente possa desempenhar o nosso serviço de maneira que possamos agradar verdadeiramente ao Senhor. Então, Romanos 12, 6 a 8, nos dá essa lista, com 7 dons espirituais. Vamos avançar um pouco mais. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai se deparar aqui com outra lista que o apóstolo Paulo ele nos dá em relação aos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 até o versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, melhor dizendo, versículo 8 até o versículo 10. Eu vou pegar o 7 só para a gente ver assim, a questão que ele está se referindo ao dom, né? Manifestação aqui, se referindo ao dom, manifestação, dom como revelação. Então veja, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Essa manifestação, a gente viu na semana passada, palavra que também pode se referir aos dons, né? Porque elas revelam o serviço que Deus desempenha na igreja nos nossos dias. Aí no versículo 8, ele vai começar a listar, vai colocar outra lista aqui de dons espirituais. Ele diz, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Um dom espiritual aqui, palavra de sabedoria. Segue Paulo. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento ou do conhecimento. Um segundo dom espiritual. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Terceiro dom. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Quarto dom. Versículo 10. E a outro, operações de milagres. Quinto dom. E a outro, profecia. Sexto dom. A outro, discernimento de espíritos. Sétimo dom. A um, variedade de línguas. Oitavo dom. E a outro, capacidade para interpretá-la. Nono dom. 9 dons espirituais. É claro que você vai ver profecia que já tinha sido referido antes. Eles vão se sobrepondo aqui dentro dessa lista. Um pouco mais adiante, ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a gente vai encontrar mais outra lista aí
e só no versículo a gente vai encontrar 8 dons espirituais descritos por Paulo, somente no versículo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, primeiro dom mencionado por ele aqui. Em segundo lugar, profetas, segundo dom. Em terceiro lugar, mestres, terceiro dom. Depois, operadores de milagres, quarto dom. Depois, dons de curar, quinto dom. Socorros, sexto. Governos, sétimo. Variedade de línguas, oitavo. Então você tem aqui mais uma lista com 8 dons espirituais apenas em um versículo. Quando você segue versículos 29 até o versículo 30, mais outra lista. Uma lista agora composta com mais 7 dons. Olha só, versículo 29. Porventura são todos apóstolos? Dom do apostolado. Ou todos profetas? Dom da profecia. São todos mestres? Dom do ensino. Ou operadores de milagres? Outro dom, de operação de milagres. Versículo 30. Tem todos os dons de curar? O dom da cura. Falam todos em outras línguas? Variedade de línguas. Interpretam-nas todos? O dom da interpretação das línguas. Então você vê aqui mais 7 dons espirituais sendo mencionados pelo apóstolo Paulo. Alguns repetidos, mas sendo mencionados pelo apóstolo Paulo. E por fim, vamos lá para Efésios de novo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo aqui vai mencionar pelo menos 4 dons espirituais. Há uma discussão em relação a se são 4, são 5, mas a gente vai partir do pressuposto que são 4. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 11, somente no versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Olha só o que diz aqui o texto, olha só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, o dom do apostolado, já havia falado antes, mas é um dom que ele menciona aqui. Outros para profetas, o dom de profecia que também já havia falado, mas ele destaca aqui. Outros para evangelistas, ele não havia destacado, mas destaca aqui, e ele complementa. E outros para pastores e mestres. Por que é essa discussão? Porque tem algumas pessoas que veem 5 dons e não somente 4. Porque ele pega esse e mestres, como ele coloca aqui, pastores e mestres, pastores sendo um dom e mestres sendo um outro dom. Eu particularmente vejo que aqui nós só temos 4, porque todo pastor, obrigatoriamente, ele tem que ser mestre, porque ele ensina a palavra do Senhor. Se a pessoa não tem essa capacitação do ensino, se ela não é preparada para ensinar a palavra de Deus, ela não pode servir no ministério pastoral. Por quê? Dentre várias funções, se não dizer a principal da função do ministério pastoral é ensinar, é instruir. Se a pessoa não tem essa capacitação teológica, esse entendimento doutrinário, esse conhecimento bíblico que possa ensinar, como é que ela vai desempenhar o ofício ministerial? Fica complicado. Então, por isso que eu vejo os dois juntos. Todo pastor, obrigatoriamente, tem que ser mestre. Todo pastor, obrigatoriamente, tem que ter o dom de ensino. Então, esses dons espirituais, 4 que são mencionados pelo apóstolo Paulo. E aí, se você fosse avançar um pouco mais, lá em 1 Pedro capítulo 4, você teria, vamos assim dizer, o resumo dos dons espirituais. Uma classificação aqui bem básica, dada pelo apóstolo Pedro. Avancem, por favor, é bem rápido, eu vou só fazer a menção aqui do versículo. Abram aí, 1 de Pedro capítulo 4. Pedro aqui vai classificar os dons em 2 grupos. Via de regra, alguns dividem dessa forma. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. (10 e 11). Olha só, versículo 10. Servi uns aos outros. Veja, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, mordomos da multiforme graça de Deus. Verso 11. Se alguém fala, ou seja, se tem um dom de ensino, fale de acordo com os oráculos de Deus.
Se alguém serve, o dom de serviço, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a questão do ensino, a questão do serviço, o resumo que Pedro faz em relação a esses dons. Então, se a gente fosse catalogar todas essas listas, excluindo aqueles que são repetitivos, você chega a uma média de 19 a 20 dons espirituais. São muitos, conforme nós dissemos, eles são variados. E ao longo da história da Igreja de Deus, ao longo da história do povo de Deus, algumas pessoas se propuseram em dividir esses dons, para que a gente possa entendê-los melhor, porque são, conforme nós falamos, 19 a 20 dons espirituais. Então, como é que a gente pode classificar para que a gente entenda melhor os dons, os seus propósitos, as suas finalidades? Então, ao longo da história da igreja, as pessoas procuraram fazer essa divisão. E basicamente, elas chegaram a 3 divisões quando você trabalha acerca dos dons espirituais. Em primeiro lugar, existe aquilo que nós chamamos de dons de apoio ou dons de serviço. Existe, em segundo lugar, os dons de ensino, ou seja, os dons da palavra. E, em terceiro lugar, os dons incomuns ou os dons extraordinários. Então, se pegou esses 19 a 20 dons e subdividiu em 3 categorias. Repito, os dons de apoio ou dons de serviço. Repito, os dons da palavra ou dons do ensino, ou os dons incomuns, dons extraordinários. Então, a gente vai tentar seguir essa classificação, pelo menos nas 2 primeiras divisões, para que a gente possa ver quais são esses dons, os dons que servem para apoiar. Quais são os dons? Os dons que servem para ensinar. Quais são os dons incomuns, extraordinários, que hoje eles não mais estão em voga em nossos dias? Quais são? Quais são? Como é que eu posso ver esses dons e fazer uma avaliação e em qual deles eu possa desempenhar o meu trabalho, o meu serviço dentro da obra do Senhor? Então, é com esse objetivo, irmãos e irmãs, que hoje a gente vai trabalhar a primeira classificação dos dons, os dons de apoio, os dons de serviço. Nós vamos ver quais são, nós vamos ver o que são, para que a gente possa ver se a gente se enquadra nesses dons, se a gente tem aptidão para essas coisas, para que a gente possa já ver onde é que nós nos colocamos nos dons espirituais. Às vezes você não tem o dom do ensino, mas você tem o dom do serviço. Às vezes você tem os 2, mas você vai ter pelo menos um. Então, quais são esses dons? O que é que eles são em si? Como é que eu posso observar se eu tenho ou não esses dons? Então, é isto que nós iremos fazer na manhã de hoje, com a graça de Deus, com a graça do Senhor. Então, a primeira classificação dos dons, os dons de serviço ou os dons de apoio. Os dons de serviço ou os dons de apoio. Como o próprio nome já diz, como o próprio nome já aponta, esses dons, eles não são aqueles que estão diretos com o ensino, eles não estão diretos com a pregação da palavra. Existem dons que estão diretamente relacionados à instrução, ao ensino, à pregação. Os dons de apoio não, mas como o próprio nome diz, esses dons, eles apoiam a pregação, o ensino, a instrução da palavra do Senhor. É por isso que às vezes as pessoas ficam dizendo que não tem nenhum dom, porque não tem capacidade de ensinar, porque não tem condições de ensinar, porque talvez não seja o dom, ou seja, o dom do ensino que Deus concedeu a estas pessoas, mas Deus tenha concedido o dom do serviço. Então, vai ter a mesma importância, vai auxiliar na instrução da palavra e, consequentemente, na edificação da igreja de Deus. É como a gente diz na linguagem popular, a gente não pode ter numa tribo somente cacique, né? Você vai ter cacique, você vai ter índio. Então você vai ter também essa diversificação dos dons. Uns serão capacitados por Deus para ensinar a palavra, outros serão capacitados por Deus para apoiar estes que estarão ensinando a palavra. Por isso a igreja é um corpo formado por vários membros e nós nos completamos uns aos outros. Não existe um dom que seja especial em detrimento de outros, não. Eles são dados por Deus, eles se complementam para que assim
aqueles objetivos que Paulo escreveu lá em Efésios: aperfeiçoar os santos, preparar para o serviço, edificar na fé, gerar maturidade espiritual. Esses objetivos, de fato, eles vão ser alcançados em nossas vidas. Então, vamos trabalhar na manhã de hoje esses dons. A primeira classificação, a primeira divisão: dons de serviço ou dons de apoio. Será que você se enquadra em um desses dons? Será que você tem essas habilidades, ou pelo menos uma dessas? Então, vamos ensinar, e já na instrução, procure meditar, procure enxergar a sua vida, procure ver se é o seu perfil, procure ver se é o seu perfil. Então, já vai aproveitando para que você possa fazer essa avaliação, ok? Então, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem em Romanos capítulo 12, a gente vai ver essa lista que o apóstolo Paulo nos dá. Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8. Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8. A gente já vai ver aqui esses dons. Só a título aqui de informação, a gente vai ver no decorrer da aula. A gente vai ver no decorrer da aula mais os dons de apoio. Deixa o carro passar que fica melhor de falar. Os dons de apoio, os dons de serviço, eles são 6 dons. O dom de serviço, contribuição, liderança, misericórdia, socorro e administração ou governo. Então a gente vai ver agora esses dons de acordo com aquilo que a gente tem na palavra do Senhor. O primeiro deles, abram aí, Romanos capítulo 12, versículo 7. Romanos capítulo 12, versículo 7. Olha só o que Paulo aqui nos ensina. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então aqui no versículo 7, você tem um dom de apoio. Você tem um dom de serviço. E que dom é esse? O ministério ou o serviço? Porque a palavra ministério que Paulo usa aqui no versículo 7, literalmente falando, significa serviço. É a mesma palavra para diácono, ou seja, aquele que serve. Então, se a gente pudesse aqui fazer uma substituição para traduzir mais exatamente, mais literalmente, se serviço, dediquemo-nos ao serviço. É um dom espiritual. Aqui a gente não pode confundir o dom de serviço com a diaconia propriamente dito. Por quê? A diaconia é um dos ofícios da Igreja de Cristo, juntamente com o presbiterato, que deve ser exercido apenas por homens, de acordo com aquilo que Paulo nos ensina lá a Timóteo. Já o dom de serviço, que Paulo fala aqui, ele pode abranger não só homens, mas também mulheres. Aí você pode perguntar, mas qual a relação do dom de serviço com a diaconia? A relação é simples. Todo diácono, ele tem que ter o dom de serviço. Todo diácono, ele tem que ter esse dom na sua vida para que ele possa exercer o ofício diaconal na igreja. Porque se porventura isto não acontecer, aí a gente vai ter um problema. A gente vai ter um diácono que não serve. A gente vai ter um diácono que não trabalha. Um diácono que não vai exercer a essência do seu ofício, que é servir. Então, o dom de ministério, ao qual Paulo aqui faz menção, literalmente significa serviço. Então, todo diácono, obrigatoriamente, ele tem que ter esse dom na sua vida. Do contrário, ele não pode exercer o ofício diaconal. Mas, de acordo com a descrição que Paulo coloca aqui, esse vício, esse dom, ele pode atingir a todos nós, homens e mulheres. Só que apenas os homens vão desempenhar o ofício diaconal. Então, esse dom, que nós chamamos de dom de serviço, é uma capacitação, meus irmãos. É uma capacitação, minhas irmãs, que Deus concede. Para quê? Para que a gente possa servir. Literalmente aqui a palavra significa servir à mesa. É um serviço amoroso. É um cuidado que você dispensa em relação às pessoas que estão necessitadas.
É aquele dom, é aquela capacitação em que você toma a iniciativa para ajudar, para auxiliar uma pessoa, quer seja em termos físicos, materiais, quer seja em termos espirituais. O serviço basicamente é esse. E a gente percebe, o próprio andamento da igreja nos mostra isso, que existem pessoas que têm essa capacitação, que têm esse dom. Aquelas pessoas que são prestativas, que elas tomam a iniciativa. Não precisa muitas vezes você chamar fulano, faz isso, cicrano, faz aquilo outro. Ela já chega e faz. Não tem essa pessoa? Você já não se sente, no caso algumas pessoas já chamadas para isso aí, quando vê determinadas demandas, quando vê determinadas necessidades, quando vê a carência e a necessidade de um determinado irmão, se prontificar para servir, se prontificar para ajudar. E foi o que nós falamos agora há pouco, não só no sentido material, mas no sentido espiritual. Quando às vezes a pessoa está precisando de um conselho, quando às vezes a pessoa está precisando de um fortalecimento, quando às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda no sentido de instrução da palavra, então o dom do serviço é esse dom, é essa iniciativa, é essa capacitação, é esse interesse que você sempre tem de olhar a necessidade que está ao seu derredor e a prontificação que você apresenta em de fato ajudar as pessoas. Nem todo mundo é assim, meus irmãos, dentro da igreja, nem todo mundo é assim. De certa forma, enquanto cristãos, nós devemos ser assim. Agora, num sentido mais intenso, somente algumas pessoas apresentam essa característica. E quem são essas pessoas? São as pessoas que têm o dom do serviço. Elas estão sempre atentas, elas estão sempre alertas, olhando aquilo que é necessário para ser feito e elas se prontificam para fazer. Não precisa você estar falando, não precisa você estar mandando, não precisa você estar orientando. Ela já percebe, já vê, já toma a iniciativa e faz. Então é a pessoa que tem o dom do serviço, a pessoa que foi chamada para servir. Então, repito, no sentido geral, todos nós somos servos, mas existem algumas pessoas que são mais acentuadas nesse propósito, nessa necessidade, e você percebe visivelmente, através das suas ações, essa disposição que as pessoas têm. Por quê? Porque elas têm um dom de serviço, elas têm um dom da diaconia, não necessariamente como ofício, mas que todo diácono, obrigatoriamente, ele tem que ter o dom do serviço, ok? Então, em primeiro lugar, o dom de serviço, mas não só isso. Em segundo lugar, o dom da contribuição. Onde é que a gente vê isso? No versículo 8. Abram aí, por favor. Abram aí não, né? Porque vocês já estão com a Bíblia aberta. Vejam aí, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 8. Olha aí a parte B. Diz o seguinte: ou o que exorta, façam com dedicação. Veja, o que contribui com liberalidade. O dom da contribuição. Irmãos, irmãs, todos nós somos chamados a contribuir para a obra do Senhor. Inclusive nós já vimos isso quando nós estudamos acerca dos dízimos e das ofertas. Deus, ele nos chama a devolver para Ele 10% de tudo aquilo que Ele nos dá para o nosso sustento, para a nossa manutenção. Então isso já é o natural, já é o obrigatório. Além disso, Deus, ele nos chama para ofertar. É por isso que existem as ofertas voluntárias, que muitas vezes você apresenta diante de Deus, por alguma gratidão que você tem, por alguma coisa que você quer louvar a Deus que recebeu. Então são as ofertas. Mas além disso, além dessas coisas, existem as contribuições que a gente faz dentro da igreja. Às vezes para comprar uma cesta básica para uma pessoa que está precisando, às vezes em virtude de uma campanha que se levanta dentro do patrimônio da igreja. Então você percebe que existem pessoas que elas são propensas a ajudar. Não precisa você estar falando, simplesmente ela está precisando de quê? Talvez eu não possa dar tudo, mas eu vou dar uma parte, eu vou ajudar. Então essas pessoas, elas são assim porque elas têm esse dom de contribuição. Deus deu a essas pessoas uma compreensão mais clara,
uma compreensão mais nítida que as bênçãos materiais que Deus nos concede não são nossas privativamente ou privadamente, não, mas que as bênçãos materiais que Deus nos concede, ela faz parte da mordomia cristã, e por isso, diante daquilo que Deus me dá, eu liberalmente dou também para a causa de Deus, para a causa do Senhor, ou então para pessoas, o próximo que porventura estejam precisando. Então o que é isso? É o dom da contribuição, é o dom da ajuda, aqui no sentido mais material, aqui no sentido mais financeiro. E aqui você vai ver que existem pessoas que têm essa aptidão. Quando você chega para ela e você coloca ali uma demanda, coloca ali uma necessidade, ela já se prontifica. E aqui eu falo mais uma vez, isso não se refere à quantidade, mas à prestatividade para ajudar. Porque às vezes você pode até ter muito para ajudar, mas você não faz com o seu coração de acordo com o sentimento que Deus requer de você. Você faz por obrigação, você faz para ser visto pelas pessoas, e não são esses sentimentos que agradam a Deus, não, muito pelo contrário, mas é o desejo de contribuir na sua obra, é o desejo de ajudar, é o desejo de exercer a mordomia cristã em relação às coisas materiais. É certo que quando a gente trabalha essa questão de dons de contribuição, é um dom bem escasso dentro da igreja, né? Eu sempre me lembro do que fala Augusto Nicodemos, que ele diz que a parte mais difícil de nós convertermos no nosso corpo é o bolso, né? A gente tem uma certa resistência para essas coisas, mas a gente vê que existe esse dom, o dom da contribuição, o dom da ajuda, aqui no sentido material, aqui no sentido financeiro. E a pessoa que faz isso, ela vai fazer de acordo com os critérios que se apresentar, de necessidade, de carência, e vai dar a sua parcela de contribuição, conforme a gente vê, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 9, quando Paulo ele faz exortação à igreja de Corinto, para que os irmãos pudessem levantar a campanha aos necessitados da Judéia, e Paulo faz todo um tratado em relação a esse assunto, e aí os irmãos vão e cooperam. Então, na igreja a gente vê também essas pessoas, que se destacam pela sua contribuição, com a sua disposição em dar, seja uma campanha de alimento, seja uma campanha de roupa, seja uma campanha de contribuição, seja ajuda a um irmão que porventura esteja precisando, é o dom da contribuição, um dom espiritual, que Deus aqui menciona na sua palavra. Mas não só isso, existe aqui um terceiro dom, essa mesma sequência aqui de Romanos capítulo 12, versículo 8, é o que nós chamamos de dom da liderança. Vamos ler o restante do versículo 8. Paulo diz, olha só: o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, veja, o que preside com diligência. A palavra presidir aqui dá a ideia de você liderar. É aquela pessoa que se levanta sobre as outras pessoas dentro da igreja e que elas vão abrindo o caminho, conduzindo essas pessoas, dirigindo essas pessoas na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na obra do Senhor, ou seja, elas são líderes dentro da igreja. E a gente percebe, meus irmãos, que tem gente que é assim, né? Já tem esse dom da liderança, é aquela pessoa que está atenta, é aquela pessoa que toma a iniciativa, é aquela pessoa que é referência, é aquela pessoa que chega e faz e conduz as outras também a fazer. Tem gente que tem esse dom, essa capacitação espiritual que é dada por Deus, e por isso Paulo fala aqui o que preside, ou seja, o que lidera. Então, existe sim aquelas pessoas que dentro dos dons que Deus lhe concede são natas na administração, na liderança da igreja de Deus, são referência no seu comportamento, na sua palavra, na sua conduta, e estimula as pessoas a também andar no mesmo caminho. Então, naturalmente, essas pessoas elas têm esse dom de liderança. Repito, não são todas, mas algumas Deus capacita dessa forma, Deus capacita dessa maneira. E pegando aqui essa lista que nós temos no versículo 8, a gente tem um último dom que é mencionado por Paulo. Veja aí, no finalzinho do versículo 8: quem exerce misericórdia com alegria. Aqui é o dom da misericórdia. É aquela pessoa que sente dó, é aquela pessoa que sente compaixão, é aquela pessoa que sente pena, vamos assim dizer, da situação alheia e procura fazer alguma coisa para ajudar.
É por isso que alguns até confundem com o dom de serviço. De certa forma existe uma ligação entre os dois, mas aqui especificamente falando, é aquela visão que você tem de uma situação contrária, que porventura uma pessoa esteja passando, seja no sentido material, seja no sentido espiritual, você se compadece dela, você se sensibiliza com ela e procura fazer algo para poder ajudar. Então não é só o fazer, mas é você ser movido com esse desejo de ver aquela pessoa, de entender que ela precisa da sua ajuda e se prontificar para ajudar. O dom da misericórdia. De certa forma, meus irmãos, esse dom reflete a mesma misericórdia que Deus ele teve em relação a cada um de nós. Não no sentido da intensidade, mas reflete a misericórdia que Deus ele teve para com cada um de nós. Nos viu em pecado, nos viu em perdição, nos viu distante dele. E o que foi que Deus fez? Deus nos reaproximou em Cristo Jesus. Ele fez algo por nós para que aquela situação contrária na qual nós nos encontrássemos, ela fosse revertida, e por isso hoje nós nos encontramos salvos na pessoa de Cristo Jesus. Então é essa misericórdia que Deus também dá como um dom especial, um dom espiritual, para que você possa ter essa mesma sensibilidade, esse mesmo cuidado, essa mesma compaixão para com o seu próximo, sobretudo para com o seu irmão, e você faz algo para poder ajudar. Você não fica de braços cruzados, esperando que outros façam, esperando que outros realizam. Não, você chega lá e faz. É o dom da misericórdia. Então, ele apoia a pregação da palavra. Porque uma coisa é você pregar sobre o amor, outra coisa é você vivenciar o amor. Uma coisa é você falar sobre a misericórdia de Deus, outra coisa é você vivenciar essa misericórdia em sua vida. De certa forma, todos nós, enquanto cristãos, devemos ser misericordiosos? Sim, nas bem-aventuranças a gente já viu isso. Agora, em algumas pessoas, essa qualidade, essa capacitação, ela se destaca. Você vê, você percebe a ligação que ela cria, a intimidade que ela gera com as outras pessoas, sempre procurando ajudá-las, sempre procurando fazer alguma coisa para mudar a situação, a situação que aquela pessoa porventura esteja padecendo. Então é o dom da misericórdia. Então, ó, nessa lista aqui que a gente viu de Romanos capítulo 12, versículos 7 e também o versículo 8, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pelo menos 4 dons de apoio: o dom do serviço, ministério, o dom da contribuição, o dom da liderança e o dom da misericórdia. Já pensou, meus irmãos, quando a gente descobre os nossos dons e cada um vai procurar fazer aquilo para o qual Deus chamou, e cada um vai exercendo a sua função na igreja, e a gente vai somando os esforços, e o resultado final, o que é que vai ser? O que é que vai dar? A edificação do corpo, o aperfeiçoamento, a realização da obra, ou seja, a igreja ela vai avançar. Então veja, 4 dons de apoio, 4 dons de serviço: o dom de serviço, o dom de contribuição, o dom de liderança e o dom de misericórdia. Mas nós não vamos parar por aqui, vamos seguir, vamos considerar mais 2 dons de misericórdia, dons de apoio. Abram aí, na outra lista que Paulo dá, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai ler o versículo 28. 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai ler o versículo 28. Aqui a gente vai extrair mais 2 dons. Vai se complementar com os outros que nós vimos. O dom de ajuda e o dom de governo. Finalzinho desse verso. Vou pegar só do início para a gente pegar o raciocínio. Diz o seguinte, ó: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, veja, socorros. Aqui a gente chama de dom de ajuda. Por quê? Porque é o dom que está relacionado à ajuda que a gente presta para as outras pessoas. A gente viu, conforme a lista que temos ali em Romanos capítulo 12, que existe o dom da misericórdia, existe o dom do serviço. E qual a diferença para esse dom de socorro?
é que esse dom ele serve como que um auxiliar do dom de serviço e do dom da misericórdia. Porque muitas vezes, para que você possa ajudar uma pessoa, você também precisa de outra para lhe auxiliar. Você precisa de outra para auxiliar. Uma coisa bem básica e um exemplo bem claro que a gente pode ver foi na campanha que a gente fez agora há pouco, na campanha que a gente teve ali para recolher os agasalhos. Então nós tivemos as pessoas que estavam à frente, né, da campanha, arrecadando, falando com um, falando com o outro, exercendo o dom da misericórdia. Mas aí o processo não acaba apenas na arrecadação. Você vai ter que organizar tudo, você vai ter que distribuir tudo. Então você vai ter pessoas para poder ajudar nessa tarefa. Aí você vai ver que é o dom de socorro, ele complementa o dom de misericórdia e o dom de serviço. São pessoas que muitas vezes não têm aquela iniciativa de chegar e ver a necessidade da pessoa, de chegar e procurar ajudar, mas quando ela é acionada, ela vai auxiliar quem assim vai fazer. Às vezes você tem uma pessoa que porventura esteja precisando de uma cesta básica, você tem aquela pessoa que tem um dom da misericórdia, que vê aquela necessidade, procura aquela pessoa que tem um dom de contribuição para poder arrecadar os recursos financeiros, vai lá fazer a feira e já pega uma pessoa para ajudar nesse processo e a mesma pessoa para distribuir essa feira. O que é isso? O dom de socorro. Ele auxilia o dom da misericórdia, ele auxilia o dom de serviço. E aqui ele não é menos digno do que os outros, não, muito pelo contrário, porque dentro do corpo de Cristo a gente tem essas distinções, a gente tem essas diferenças: aquele que toma a frente, aquele que auxilia, aquele que vai adiante, aquele que vai dando um apoio. E aqui esse socorro ao qual o apóstolo Paulo faz menção, ao qual o apóstolo Paulo aqui faz essa observação. Então esse dom de socorro é o dom de auxiliar, é o dom do auxiliador. Ele está ali sempre perto, ele está ali sempre próximo, ele está ali sempre disposto a ajudar a quem tem um dom de misericórdia e a quem tem um dom de serviço. E ambos vão trabalhando. Para quê? Para atender a necessidade das pessoas, para atender a necessidade dos nossos irmãos em Cristo, para atender a necessidade do nosso próximo. Veja, meus irmãos, como isso é detalhado na Bíblia. Veja como Deus especifica essas coisas, para que na sua igreja a gente possa ter uma organização. Nem toda igreja é só cabeça, nem toda igreja é só corpo. A gente tem que ter cabeça e a gente tem que ter corpo, e somar os nossos esforços, para que assim a gente possa seguir adiante na obra do Senhor. Certa vez, alguém fez uma ilustração, e eu achei fantástica, que infelizmente é uma realidade na nossa vida em termos de igreja. Ele disse que existem 3 categorias de pessoas na igreja, 3 categorias de pessoas, e ele ilustrou essas 3 categorias no fato de você estar empurrando uma carroça. Então existem aquelas pessoas que chegam, pegam a carroça e vão puxando para frente. É aquelas que estão dispostas para ajudar. Tem aquelas pessoas que não têm essa disposição de pegar a carroça e empurrar para frente. Ela senta em cima, faz peso. Para quê? Para que o negócio não ande. Ela atrapalha. É a segunda categoria. E existe aquela terceira categoria, que ela fica na parte de trás, puxando para trás, porque ela nem faz nada, nem ajuda e gosta de atrapalhar aquilo que as pessoas estão fazendo. Aí, infelizmente, o negócio não anda. E às vezes é isso que acontece na igreja. Muita gente que não está na frente puxando, às vezes está sentado em cima ou está puxando para trás. E o negócio não anda, o negócio não prospera, porque a igreja somos nós. Se a gente quiser que o negócio avance, a gente toma iniciativa. Porém, se a gente não quiser que os negócios avancem, só é não fazer nada, só é ficar de braços cruzados, ou às vezes atrapalhar quem está fazendo. Aí o negócio fica pior ainda. Então veja que nos dons você vai ver tudo isso, essa especificação de papéis, daqueles que vão ajudar, que estarão à frente no auxílio, e aqueles que vão dando suporte, e cada um cumprindo com a sua missão, e cada um cumprindo com o seu papel. Então, o quinto dom de serviço ou de apoio que Paulo aqui fala, ou seja, o dom de socorro. Mas não só isso, finalizando essa lista que nós temos aqui, ensinada pelo apóstolo Paulo, você tem aí o último dom, que é o dom de administração. Olha só o que Paulo fala aí, ó. Dentro dessa divisão dos dons de apoio, ele fala: depois, dons de curar, socorros nós já vimos, e governos. Aqui essa palavra para governo significa administrar. É aquelas pessoas que são
qualificadas, que são preparadas para ter uma visão mais ampla do negócio, de conseguir enxergar começo, meio e fim daquilo que a gente quer fazer dentro da igreja. Tem gente que não, quer logo fazer, sem muitas vezes medir os recursos, sem muitas vezes considerar os meios, sem muitas vezes se planejar corretamente para que você possa fazer algo dentro da igreja. E aí você vai ver que existem pessoas que têm essa qualificação, ela tem uma visão mais clara, mais ampla da situação. A gente vai fazer isso, mas com que valor? A gente vai fazer isso, mas vai fazer como? A gente vai fazer isso, mas o que é que a gente tem que dar em termos de passo para se organizar? É esse dom que Paulo fala aqui do governo ou da administração. Então, ela vai completar a liderança, porque conforme nós vimos no dom de liderança, a pessoa vai à frente, a pessoa toma iniciativa, a pessoa é referência, e nesse dom aqui de governo e administração, a pessoa organiza todo o trabalho para que o líder possa realizar. Aí você vê que mais uma vez se completa, cada um fazendo alguma coisa em benefício da obra do Senhor, e tudo isso aqui para apoiar a pregação da palavra, tudo isso para apoiar a proclamação do Evangelho. Então, aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, você encontra, tanto na lista de Romanos 12, como também na lista de 1 Coríntios 12, esses 6 dons: dons de serviço, dons de apoio, o próprio dom de serviço, o dom da contribuição, o dom da liderança, o dom da misericórdia, o dom da ajuda e o dom da administração. Fechando a nossa palavra, para eu abrir a oportunidade aqui para os irmãos, o que é que a gente pode dizer na nossa conclusão? Que o nosso Deus, Ele é um Deus criativo. O nosso Deus é um Deus criativo. E aí, dentro dessa sua criatividade infinita, Deus dota, Deus capacita a sua igreja com uma variedade de dons para atender às necessidades que a igreja de Deus tem aqui na terra. E uma dessas necessidades é o auxílio, é a ajuda, é você estar disposto a, de fato, fazer alguma coisa em prol do seu irmão ou em prol da obra, para que assim a casa de Deus ela venha a ser conduzida da forma e da maneira que Deus assim quer, da forma e da maneira como Deus Ele pretende. E assim a gente dá suporte à pregação do Evangelho. Então, talvez você não seja um ensinador, então, talvez você não seja um pregador, mas talvez Deus tenha lhe chamado para fazer isso, para que você possa auxiliar, seja servindo, seja contribuindo, seja liderando, seja exercendo misericórdia, seja auxiliando, seja administrando, para que assim a obra de Deus ela vá adiante. Então, avalie a sua vida, veja aquilo para o qual Deus tem lhe vocacionado, veja a sua aptidão, veja as suas características e perceba se elas se encaixam ou não dentro desses dons, pelo menos de um, para que assim você possa trabalhar na obra de Deus, trabalhar na obra do Senhor, dando o suporte necessário para que assim o reino ele possa avançar, o reino ele possa progredir. Então, nessa manhã de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a gente estudou a primeira classificação dos dons espirituais, os dons de serviço, os dons de apoio, que é o próprio serviço, a contribuição, a liderança, a misericórdia, a ajuda e a administração. Então, queira Deus que a gente possa se encaixar em um desses, queira Deus que a gente possa se envolver em um desses ministérios na igreja, para que assim a gente possa dar a nossa parcela de contribuição e através do nosso trabalho, Deus ele venha a ser glorificado no nosso meio. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.